Olá, verão, calor e praia. Uma combinação perfeita para o lazer, mas que exige muito cuidado. Nesse dia 27, infelizmente, dois garotos, dois irmãos, um de 13 e um de 15 anos, morreram na praia central de Navegantes. Mas quais são os cuidados que os banhistas que frequentam o litoral têm que ter? Sobre esse assunto, nós conversamos aqui no estúdio com o Tenente Ciota, do Corpo de Bombeiros de Itajaí. Obrigado, Tenente, pela sua presença aqui. Tenente, como é que está essa operação 2013 e 2014 na área de cobertura aqui de vocês, que vai de Itajaí até Itapuã, no norte do estado? Bem, Almeri, a cobertura ela continua a mesma coisa que o ano passado. A gente aumentou a questão de reforço de militares, então a gente está mais protegido nesse sentido. A gente recebeu um efetivo de reforço de 50 militares de Itajaí até Itapuã. Só que esse ano a gente tem alguns fatores que eles estão ajudando bastante, como o fator climático. A gente tem bastante sol esse ano, então o número de banhistas aumentou consideravelmente e a quantidade de dias de sol também. Ou seja, essa combinação que geralmente é para ser uma combinação perfeita para as pessoas elas curtirem a praia e aproveitarem, é onde vem acontecendo alguns problemas, inclusive de afogamento. Uhum. Agora, Tenente, o carnaval aí começa no início de março, então a temporada vai se estender mais, né? Então vai dar muito mais trabalho para o Corpo de Bombeiros também, é isso? Essa é a nossa previsão, que a gente tem uma estimativa que a gente tem ainda a praia ativada até o feriado do dia 1º de maio. Até lá a gente vai continuar com uma força máxima que a gente tem de guarda-vidas. Esse ano a gente está tentando utilizar o máximo possível de guarda-vidas, inclusive nos meses de semana, devido à alta demanda que está ocorrendo, e a expectativa é que a gente consiga manter o trabalho até o dia 1º de maio. Uhum. Bom, Santa Catarina é um destino muito procurado agora no verão, né? Principalmente essa região, não só de Balneário Camboriú, Bombinhas e Florianópolis, mas a nossa região também. Temos aí Itajaí, Navegantes, e as praias lá do norte, como Itapuã, que é muito procurada aí pelos paranaenses, né? O senhor acredita que essa combinação de um calor muito forte e essa procura por Santa Catarina aumentou mais o trabalho e os afogamentos aumentaram mais também? O trabalho ele aumentou consideravelmente. A gente tem um número do ano passado que foi o melhor ano, a melhor temporada em 51 temporadas em Santa Catarina, o menor número de afogamentos dentro da história. Nesse período, agora no final de janeiro, a gente já está praticamente empatando com o número de afogados do ano passado. Só que a gente tem 3 meses ainda de operação veraneio. A gente gostaria, obviamente, que o número de afogamentos daqui até o feriado de 1º de maio fosse 0. Só que a gente acredita também que é praticamente impossível. A gente sabe que a demanda está bastante alta. A gente tem o trabalho, a gente tem falado com os guarda-vidas, a gente tem orientado para que se trabalhe bastante na questão preventiva, que se evite acontecer o arrastamento, porque às vezes não é possível reverter e tirar do mar aquela pessoa, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente acredita que é possível que aconteça mais ocorrências, é lógico que a gente não quer, mas a gente trabalha com esse número. Quais são os piores pecados aí dos banhistas? Qual a infração mais grave do banhista? A primordial é a questão de a pessoa entrar onde tem a bandeira vermelha. Então, a bandeira vermelha, a gente sabe já sempre está batendo que é um local onde não é próprio para banho, porque na bandeira vermelha existe uma corrente de retorno. Essa corrente de retorno, além de ser um buraco, de ser o local mais fundo na praia, apesar de não parecer, porque ali a água ela fica mais calma, é um local onde o cidadão, quando ele entra na corrente, ele é arrastado em direção ao alto mar. Se ele tentar nadar contra a correnteza, ele não vai conseguir, por mais que ele seja um exímio nadador, ele não vai conseguir sair, e aí que vai acontecer o afogamento, porque ele vai entrar em exaustão. Se alguém não for tirar ele vai acontecer o afogamento. Além de entrar na bandeira vermelha, por desconhecimento muitas vezes, que a gente tem bastante turistas, muitas pessoas, elas, principalmente alcoolizadas, elas ignoram as orientações dos guarda-vidas. Então é avisado uma vez, 2 vezes, é apitado, é tirado da água. Eu mesmo presenciei de folga um fato que o guarda-vidas na Praia Brava, ele orientou 2, 3 vezes um cidadão, e ele simplesmente, quando o guarda-vidas virava as costas, ele retornava para aquele buraco, para aquela corrente de retorno. Uhum. Outro cuidado que tem que ter, que muitas vezes não é observado, que também fui testemunha ocular, é os pais deixarem as crianças tomando banho sozinhas. Muitas vezes os pais acham que deixando a criança próximo dela, mas sem observar, a criança ela está protegida, e com certeza ela não está protegida. Não adianta eu falar para o meu filho, não entre na água, não entre no fundo, que a criança ela não responde pelos seus atos, com certeza ela pode, em um ato de desobediência, perder a vida. Bom, existe alguma punição para o banhista que desrespeita aí as ordens do guarda-vida, Tenente? Infelizmente não tem, não né? existe. A gente orienta 1, 2, 3 vezes.
Infelizmente, a pior punição que pode acontecer é aquela punição na prática, que ele pode acabar acontecendo um afogamento. O que a gente observa assim na praia que eu mais frequento, que é a praia da Atalaia, né, é que realmente há muita insistência mesmo do guarda-vida para que a pessoa saia da área de perigo, e ela às vezes ignora. Isso dá muito trabalho também para o Corpo de Bombeiros, né? Dá muito trabalho, e isso ele mexe até com o emocional do guarda-vidas. Porque imagine você na situação, você fazendo seu trabalho, orientando 1, 2, 3 vezes, você dizendo que aquela é uma área de risco, é uma área imprópria para banho, que a pessoa está arriscando a sua vida, e aquela pessoa entrando diversas vezes. Então, em alguns, a gente orienta bastante os guarda-vidas para que isso não aconteça, mas em algumas situações, existe até a situação da perca de equilíbrio emocional do guarda-vidas, que ele se vê praticamente de mãos atadas diante da desobediência do cidadão. Uhum. Agora, quem dá mais trabalho? As pessoas alcoolizadas dão mais trabalho ao Com certeza absoluta. O alcoolizado, ele primeiro que ele tem aquela tendência natural de querer desafiar o guarda-vidas, querer desafiar a autoridade do guarda-vidas, e ele também acha que pode desafiar os seus limites, ou seja, ele já não conhece seus limites. Se ele é um exímio nadador, ele já não vai ser um bom nadador a partir do momento que ele se alcoolizou, e se ele é um nadador mediano, com certeza vai se tornar um péssimo nadador, mas na concepção dele, ele continua sendo um excelente nadador. Quer dizer, é perigoso para ele, para a família, que depois vai dar trabalho. Saindo da água também é perigoso na direção, né? Então é uma combinação que não é muito... Com certeza. aconselhável, né? Assim, que a combinação do álcool e da praia, perigo na estrada, perigo também para ele de vida na água, né, Tenente? Com certeza. E em termos estatísticos também, as pessoas que se afogam em idade adulta até os 30 anos, a grande maioria absoluta são de pessoas alcoolizadas. Uhum. Agora, o que a gente vê também na praia é os pais levando aquelas boias, né, que são usadas em piscinas, né, macarrão e aquelas outras boias, né? Qual é o conselho do Corpo de Bombeiros quanto a essa questão? A questão da boia, a gente bate bastante a questão de procurar não utilizar. Porque a pessoa ela tem aquela falsa sensação de segurança, ela acha que ela está protegida, e a partir do momento que ela está com a prancha, com a boia, com o macarrão, e ele se desgarrou daquele objeto flutuante, se não conseguir voltar e não for um bom nadador, ele não vai conseguir retornar, e aí pode acontecer o afogamento. Uhum. A principal orientação é que não utilize essa boia, principalmente pelo fato de poder se desgarrar e da sensação da falsa segurança. Agora, tirando essa questão da prevenção, né, assim, e da teimosia também de muitos banhistas, né, como é que o Corpo de Bombeiros aqui, os guarda-vidas, estão equipados? Como é que está essa situação aqui na região de cobertura do Corpo de Bombeiros de Itajaí? A questão de equipamentos, a gente pode dizer que está muito bem. Está muito bem, a gente tem mais alguns equipamentos também comprados pelo Pacto pela Segurança que estão para chegar. Se a gente não vai utilizar provavelmente agora, ainda nessa temporada, se não para a próxima temporada. A gente recebeu equipamentos de motonáutica, né, os jet skis para salvamento, a gente recebeu embarcações, lanchas, quadriciclos, questão de material individual também, life belt, binóculos, rádios. Então, essa é a minha terceira temporada. Eu observo que a cada temporada a gente tem melhorado bastante a questão do equipamento. Então, a gente tem até umas reportagens comparando, que estão na mídia nessas últimas semanas, comparando os equipamentos que a gente utilizava há 20, 30 anos atrás e o equipamento que a gente utiliza hoje. Então eu falo por experiência própria que a cada ano a questão do material vem melhorando bastante. Os bombeiros também contam com helicóptero, é isso, de resgate? A gente conta com o helicóptero, o Arcanjo 01, que fica sediado em Florianópolis, que vez ou outra ele vem para nos auxiliar, fazendo rondas, então questão de resgate, questão de busca também quando há um afogamento. Não posso precisar mais detalhes, que não tem esses detalhes, mas a corporação ela já pensa em mais 1 ou 2 helicópteros e eu acredito que esse é um sonho que logo ele deve estar se realizando. Tá certo, Tenente. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Tenente Ciota a respeito da situação e também da prevenção aí das pessoas que estão curtindo as férias, para que o lazer não seja uma tragédia depois. É um instante só.
O Painel Univale está de volta. Hoje o nosso convidado é o Tenente Ciota, do Corpo de Bombeiros de Itajaí, que fala um pouco sobre os cuidados no mar para evitar os afogamentos e acidentes desagradáveis aí. Tenente, hoje quais são as praias que dão mais trabalho para o Corpo de Bombeiros aqui na região de cobertura de vocês? Existe uma praia que é mais perigosa, que chama mais a atenção? Geralmente as praias que elas dão mais trabalho são aquelas praias de mar aberto. A gente tem aqui na nossa região, tem a Praia Brava, tem a Praia de Navegantes, a Praia de Itapoá, a Prainha em São Francisco do Sul. Essas são as praias onde a gente tem um cuidado maior. Mas isso não quer dizer que são os locais onde vai acontecer o afogamento. Porque é um local mais propício, mas muitas vezes por ser um mar mais perigoso, que a gente tem mais atenção, o banhista ele acaba respeitando mais também. Às vezes a gente comenta com os guarda-vidas que o mar está tranquilo e eles comentam: olha, gente, eu preferia que não estivesse tão tranquilo, porque as pessoas acabam não respeitando. Então elas acabam avançando mais, elas têm aquele velho ditado que a gente fala, água no umbigo, sinal de perigo. Então as pessoas que elas não têm uma habilidade aquática, então a água no umbigo, que é o centro de gravidade, é o suficiente. Se passar disso, pode acontecer uma chance de afogamento. E quando o mar está tranquilo, as pessoas acabam entrando mais e acaba dificultando também o trabalho dos guarda-vidas. Mas as praias de Enseada, elas dão uma falsa impressão de que são seguras, né? Exatamente. A praia de São Miguel, tudo. E a questão é que, nesse caso, a mãe deixa a criança também mais livre, e para as crianças é mais perigoso, né, essas praias, né? Tanto é mais perigoso que a gente tem, volta e meia, por exemplo, vamos citar Cabeçudas, acontecem óbitos na praia de Cabeçudas, que teoricamente é uma praia mais tranquila. Protegida por enseadas, né? E é uma praia onde a gente não tem tantas correntes de retorno, só que é uma praia onde a onda, quando ela quebra muito próximo da praia. Então, o último afogamento que a gente teve, a família que estava se banhando junto com o garoto que acabou entrando em óbito, nem a família percebeu que ele estava se afogando. Então, foi muito rápido, não deu nem tempo dos guarda-vidas que estavam a 250 metros chegarem. Então, aquela falsa sensação de segurança, aquela falsa sensação que a praia não tem perigo, ela com certeza é perigosa também. Bom, Tenente, no início do ano a gente teve uma triste notícia aí, né, uma história de uma mãe, mas isso no litoral de São Paulo, que foi chamar os filhos, né, para ir embora, e um raio acabou atingindo essa mãe e ela acabou morrendo ali mesmo na praia. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter quando está armando um temporal e que também pode vir raios e um temporal de trovoada, por exemplo? O segredo é a pessoa ficar em um local abrigado. Os locais abrigados seriam edificações, construções, não próximo às aberturas, às janelas e às portas. Em um automóvel é um local excelente para proteção, porque é a mesma analogia que a gente faz, aquele ensinamento lá desde criança, que você não pode ficar sozinho no campo, não pode ficar debaixo de uma árvore. Por quê? Porque é o local mais alto e geralmente é por ali que o raio ele vai para a terra, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela está no mar, ou até mesmo na areia, ela acaba sendo o ponto mais alto daquela região. Se ela estiver no mar, uma parte do corpo dela vai estar dentro da água, outra parte vai estar fora. Então, a probabilidade, se for para cair um raio na área que a pessoa está, é que seja em cima dela, por ser exatamente o ponto mais alto. A praia também é um campo aberto, na realidade. Exatamente. Né? Então, agora, Tenente, a gente está vendo muito na imprensa a questão, não nessa área, mas em Florianópolis, de pessoas que vão frequentar a cachoeira, como aconteceu o caso da moça lá na Costa da Lagoa, que acabou escorregando e morrendo. Aqui na nossa região existem lugares assim, como Luiz Alves, né? Quais são as orientações para quem frequenta esses lugares e até para quem gosta de tomar banho no rio, por exemplo? A questão do rio, a gente é bom frisar que a maioria das mortes que acontecem em Santa Catarina e no Brasil, elas não acontecem em água salgada, elas acontecem em água doce. Então, a gente dá muito mais ênfase por ser o local onde as pessoas geralmente estão passando veraneio, que é no mar, mas acontece muito mais afogamento na água doce. Alguns balneários de água doce, por exemplo, Garuva, a gente tem proteção de guarda-vidas. Então, se você tem uma área protegida, então você prefira utilizar aquela área protegida. E na cachoeira a gente tem dois perigos, que o primeiro é de quedas e o segundo de afogamento. Porque na área de cachoeira, geralmente as pedras são pedras úmidas e a pessoa acaba pisando, tem o limo e a pessoa acaba escorregando. Então, se você não conhece, que não suba na cachoeira, que evite locais altos, porque não são nenhum nem dois acidentes, são
acidentes até que corriqueiros, volta e meia a gente vem noticiando na mídia. Então evita subir em locais altos em cachoeiras. O segundo é a questão da dinâmica da água. A pessoa também não conhece, como a gente tem no mar, a gente tem o repuxo, na cachoeira também pode ter um repuxo que a pessoa, ela se banhando, ela pode ser puxada e não consiga sair mais. Então são dois principais perigos que a pessoa tem que conhecer o local e tem que evitar. Hoje eu vi até na televisão uma reportagem de um atrativo turístico de Timbó, em Indaial, em que os meninos tipo que surfavam na pedra. Isso também é um risco, né? De cair, bater com a cabeça sem nenhuma proteção, né? De capacete, nada disso. Com certeza. A gente tem agora a notícia de um mês atrás do Michael Schumacher, que ele bateu a cabeça, estava com capacete, estava com proteção e mesmo assim encontra-se em coma. Então imagine você fazendo uma atividade dessa, onde você tem pedras, que você pode vir a sofrer uma queda e sem equipamento de proteção nenhuma. Esse é um caso que, sem dúvida nenhuma, pode causar até óbito instantâneo. Você falou de banhos no rio em Garuva que tem guarda-vida. Isso faz parte da Operação Verão também? Faz parte da Operação Veraneio. Na nossa região do 7º Batalhão, a gente tem esse local que é protegido, mas vários locais a gente tem no Oeste, no Planalto, onde no rio existem alguns balneários, onde muitas famílias costumam passar o final de semana, e a gente procura também, dentro da medida do possível, colocar guarda-vidas naqueles locais. Agora, Tenente, uma questão também que está bastante peculiar nesse verão, né, é que o pessoal fazendo trilha e se perdendo, né? Agora em Florianópolis, hoje pela manhã, que os bombeiros conseguiram achar e vão resgatar argentinos que se perderam nas trilhas. Qual a orientação do Corpo de Bombeiros para fazer essas trilhas aí sem conhecimento? A orientação é que sem conhecimento não faça. Para se fazer uma trilha, para que se contrate um guia da região, um guia experiente, se leve suprimento, leve comunicação, porque mesmo com o guia existe a possibilidade de acontecer um imprevisto e ficar perdido na mata. Até que se chegue o socorro, essa pessoa tem que ter suprimento de água, tem que ter suprimento de alimentação, tem que ter comunicação para poder pedir o socorro. Mas em hipótese nenhuma a pessoa deve adentrar a mata, por mais que ela ache que vai entrar 100, 200 ou 300 metros em um local que ela não conheça sem o guia. E a gente lida muito aqui com pessoas que nunca conheceram o mar, né? Esse também aí já um problema para o Corpo de Bombeiros, né? É um problema muito grande. E as pessoas procuram orientação, Tenente? Infelizmente não. Postos? Infelizmente não, muito poucos. O que a gente tem notado, de alguns anos para cá, nós começamos a utilizar a bandeira verde. Porque as pessoas, elas têm uma tendência natural, algumas de respeitar, outras nem tanto a bandeira vermelha, apesar de você saber que não pode entrar. Mas quando há a possibilidade, é bom lembrar que nem todas as praias é possível, nem todo dia é possível, colocar a bandeira verde. A bandeira verde, na água, ela significa que é um local com baixo risco de afogamento, não que não possa acontecer. E existe uma tendência das pessoas elas se concentrarem na bandeira verde. Então esse foi um fato muito positivo das inovações que a gente tem feito nos últimos anos. Mas o ideal era que cada cidadão, quando chegasse na praia, se ele não tem ideia de como funciona a sinalização, o serviço dos guarda-vidas, que fosse até o posto, perguntasse, porque com certeza o guarda-vidas ele está preparado para orientar qual que é o melhor local para banho, pelo menos. E assim por diante, a questão da orientação de o que significa cada bandeira, o que significa a sinalização dos guarda-vidas. Agora, Tenente, em alguns pontos, é claro que não há um guarda-vida e há um afogamento, né? Qual o conselho para outros banhistas que estão presenciando? Como é que a pessoa tem que fazer para reanimar, para chamar o guarda-vida nessa situação? Infelizmente, a gente tem aquela ideia, aquela vontade de ser herói, né? Então, muitas mortes, eu inclusive já presenciei ocorrências, cheguei logo após ocorrências desse gênero, onde uma pessoa está sendo arrastada e uma segunda ou terceira ela tenta salvar. Infelizmente, se a pessoa ela não tem habilitação, se ela não tem a técnica, ela não pode se fazer de vítima também, ela não pode atender aquela ocorrência estando despreparada, que ela vai se tornar uma segunda vítima, ou seja, ao invés de um afogamento, nós teremos 2 ou 3 afogamentos. Então, para que a gente evite esse tipo de situação, a gente orienta que sempre se banhe próximo de onde houver guarda-vidas. Então, se não houver guarda-vidas, não se banhe. Se banhe próximo dos guarda-vidas, que se acaso acontecer algum infortúnio, que o guarda-vidas está próximo e assim ele pode atuar. O Corpo de Bombeiros faz algum tipo de trabalho de prevenção, de instrução antes da temporada? Antigamente, eu não sei se esse ano ainda tem, não tenho conhecimento, mas tinha o projeto Golfinho para as crianças, né? A gente faz todos os anos, aqui em Itajaí,
esse ano a gente fez 3 turmas, uma em cada praia. Então a gente formou por volta de 60 golfinhos, que a gente chama de 60 crianças. Em todas as cidades do estado existe o Projeto Golfinho. E no Projeto Golfinho, além de ensinar as características do mar, o respeito ao mar, ensina-se também algumas técnicas de primeiros socorros básicas. Além disso, a gente tem, durante todo o ano, aqui em Itajaí, também na região, a gente tem curso de brigada comunitária, onde nós vamos na comunidade, a gente dá o curso, onde tem questão de primeiros socorros, combate a incêndio, segurança contra incêndio, várias matérias. Tem o bombeiro comunitário, que a gente tem aberto várias turmas também na região e no estado inteiro. Então a gente oferece vários cursos para que o cidadão possa estar se atualizando também. Isso do Projeto Golfinho é interessante porque torna as crianças multiplicadoras, né? Com certeza. Muitas vezes os pais dizem que as crianças elas recebem a lição na praia e elas já chegam em casa já pegando no pé da mãe, pegando no pé do pai para ensinar a coisa certa. Tá certo, Tenente. Queria agradecer a sua presença aqui. A gente torce aí, né, para que esses números diminuam, né, que os bombeiros aí tenham, não sossego, mas pelo menos que as pessoas respeitem mais, né? Porque a gente vê aí realmente muito abuso, muita imprudência por parte dos banhistas, principalmente nas praias, né? Exatamente. O que eu sempre friso que a gente tem o serviço de salvamento aquático, só que a gente não tem um guarda-vidas para cada banhista. Então o banhista ele tem que saber que ele faz parte de uma coletividade e se ele desobedecer a sinalização, ele vai entrar numa corrente de retorno, vai acontecer uma ocorrência e talvez uma segunda pessoa que esteja em outra ocorrência, em outro arrastamento, não possa ser salva justamente pela desobediência dele. Tá certo, Tenente. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado. O Painel Univale volta na segunda-feira. Até lá.